provavelmente minha mãe não. Eu acho que minha mãe botou, acho que deveria ter um nome de novela aí, alguma coisa assim, né? Acho Ah, que parece que era de uma novela que ela mas lá teu em. sobrenome Lá é em qual? meu é Demoura Valadão. É Ah, não é. português, né, cara? Ah, É português. Mas, cara, a minha mistura já não tenho muita descendência fixa, assim, né? Eu já sou misturadão, assim. Eu acho que eu sou meio latino ali, daquele povo do Mediterrâneo ali, por ali, né, cara? Que a gente vem, assim, né? Mais ou menos português, espanhol, italiano, por ali. sim. Eu não sei, eu não conheço a minha árvore genealógica, assim, de onde veio meus antepassados. A minha mãe, a minha família é do interior de Canguçu, né? Lá, mas lá no meio do mato, né? Meus pais criaram um sistema de agricultura familiar, assim, né? De economia de subsistência, né? Plantavam para comer, vendiam o excedente, enfim. Aí meus pais, já adolescentes, já casados, né? Com 20 anos, 25 anos, se mudaram para a cidade, né? Aí rolou tal do êxodo rural, né? Em 1975, 1970, 1980, rolou uma debandada geral da zona rural, né? Porque, na verdade, as pessoas tinham que plantar para comer e o que vendia não valia nada, né? Então, o atravessador, existia muito o lance do atravessador, né? De mercadoria, o cara que tinha um caminhão passava comprando, né? E pagava o que achava que deveria pagar. Então, na verdade, o produtor rural, assim, ele não tinha valor a plantação dele, né? Então, e a dependência do dinheiro, acredito que começou a aumentar. E o que se falava na época é que o futuro não era o campo, né, cara? A pessoa, para se dar bem, tinha que ir para a cidade, né? A vida boa era na cidade, né? Então, esse era o papo, né? Então, meus tios mesmo, cara, meu pai tinha ele mais três irmãos, todos para a cidade. A minha mãe são ela e mais oito, são nove irmãos no total. Acho que quase todos foram para a cidade. Um que outro ficaram, um ou dois ficaram no interior, assim, mas, né? É, os meus pais funcionou essa mesma situação também. Nós éramos do interior do Paraná, bem interior também, bem de subsistência mesmo, e foram para a cidade para trabalho em indústria também. É. E aí, bom, agora o que está rolando é um movimento inverso, né? Pelo menos da minha parte, assim, eu gostaria de um dia voltar para lá para Canguçu, lá para o meio do mato lá, plantar umas coisinhas, fazer umas agroflorestas, umas coisas meio malucas assim. Ah, não, meu foco é grande centro, é bagunça, é cheiro É, de pois gente. é. Eu gosto de. Meu sonho é Rio de Janeiro ainda. Pá. Tia, eu jamais moraria assim. Claro, eu gostaria de uma experiência de viver em São Paulo, por exemplo, morar uns tempos em São Paulo, ou Rio de Janeiro também. Gostaria de ter uma experiência dessa, assim, né? Mas não por muito tempo, assim, só para ver, sentir qual é que é da cidade, viver numa cidade dessa, né? Mas meu interesse é outro, né? Meu interesse é tranquilidade, sem barulho. Esses dias eu tive lá, cara. Eu tive lá fora, lá em Canguçu. Meus avós já morreram, né? Então a gente tem minha mãe tem um pedacinho de terra lá, uma chacrinha lá em Canguçu. E aí eu fui pra lá. A gente foi lá, pegar umas laranjas, foi lá, dar uma olhada. E, quando eu desci do carro, assim, quando eu desci do carro, eu já senti o silêncio, assim, absoluto, sabe? Um silêncio muito louco, assim, coisa que a gente não tá acostumado, sabe? Teu ouvido tá sempre ouvindo, sempre um barulho, alguma coisa, né, no teu ouvido, e aí tinha um silêncio absoluto, assim, uma coisa, tu já sente, assim, né? Que loucura. E eu acho massa. Mas vamos lá.
Bora. Vamos para a usinagem. Então é isso, vamos ter uma aulinha no Paint aqui. Temos a nossa peça e o nosso material em bruto, né? Nós vamos fazer algumas considerações, né, práticas, assim, para não nos complicar a vida aqui. Porque o material em bruto, ele vai vir assim, ele não vai vir com 50 milímetros, né? Ele vai vir com 2 polegadas, normalmente, 52 milímetros. Né? Então, teoricamente, tu teria que dar um passe aqui, um passe para ajustar o diâmetro, né? Para ajustar o diâmetro para 50. Vou voltar aqui. Não. Teria que dar um passe total aqui, né? Para ajustar esse diâmetro. Mas a gente vai... Nós não vamos fazer isso. Nós já vamos considerar que a nossa peça já tá pré-usinada, né? Ajustada no diâmetro de 50. E a gente quer fazer um rebaixo na ponta de eixo para 30, tá? Num comprimento de 40 aqui. Esses raios de arredondamento são importantes, né? Porque são cantos vivos, né? Vocês vão ver lá em projetos de máquinas que cantos vivos são concentradores de tensões, já deve ter visto isso em resistência dos materiais, então a gente sempre tem que arredondar, né? Cantos vivos são regiões de probabilidade, possibilidades de propagação de trincas, né? Aquele canto vivo ali, ele tem uma concentração de tensões, mas isso é papo para resistência dos materiais ou projeto de máquinas. Então, para aliviar isso, para atenuar essa possibilidade de propagação de trincas, a gente arredonda os cantos vivos, né? Então, aqui a gente está propondo um raio de arredondamento de 5. Então, tá. A ideia é a gente escrever uma programação para usinar esse eixo. Muito bem. Vamos lá. Então, acho que vou escrever algumas coisas aqui, né? Acho que a primeira coisa é... Antes de tudo, né? Antes da gente começar a sair mexendo na máquina, a gente precisa ir para o papel, tá? Em primeiro lugar. A gente precisa fazer o que eu chamo de planejamento de usinagem. Planejamento de usinagem. Planejamento de usinagem. Que é o quê? Né? A gente vai tentar no papel prever todas as possibilidades, o passo a passo do que tu vai fazer, né? Eu vou fazer um planejamento aqui, a gente vai fazer algo bem resumido, né? Mas existem uma série de planejamentos antes de tu começar a usinar a tua peça, né? Então, por exemplo, a gente precisa saber como que nós vamos posicionar a peça, né? Peça na placa. Essa é a primeira... uma das primeiras coisas a se pensar, né? A gente precisa saber, a gente precisa referenciar a nossa ferramenta. A gente precisa dizer para a máquina onde vai ser o nosso 00, né? Onde é que é a origem do nosso sistema de coordenadas, já que todo o endereço que tu coloca, né? A direção de movimento que tu dá para a ferramenta é baseado em coordenadas cartesianas, né? Então a gente tem que dizer para a máquina onde é o 00, né? Provavelmente essa peça vai estar cortada em bruto aqui, de uma serra fita, né? Então ela vai vir com um corte bruto, assim, algo que não tem paralelismo, né, com o eixo da peça, enfim, tem um corte grosseiro, né? Então tu vai ter que fazer um faceamento na peça para criar uma geometria de referência, né?
Vamos ver o que mais. Acho que por enquanto tá bom. Essas são algumas coisas que a gente tem que pensar, né? Então, posicionamento da peça. O que que a gente vai ter que fazer, né? Por exemplo, nós vamos ter um material em bruto e esse material ele vai estar cortado, né? Ele vai estar cortado com uma superfície, digamos, irregular, né? Vai ter algo assim, né? Então nós temos que fazer uma superfície de referência aqui que a gente chama, né? Uma superfície Vocês estão vendo o meu mouse? Estão conseguindo enxergar a canetinha aí, tá? Sim, tá pequenininha, mas dá para ver. Tá. Então aqui a gente precisa fazer essa superfície de referência, né? Então o que que eu na prática assim, né? Tem duas regiões onde tu pode colocar a origem na tua peça. Tu pode colocar a origem na placa, por exemplo, né? Onde tu prende a peça, tu pode colocar a tua origem aqui, né? Ou tu pode colocar a tua origem aqui, né? Tanto faz. Pode colocar onde tu quiser, na verdade, né? Mas esses dois pontos são os mais indicados, assim, né? Eu vou propor a gente colocar a origem exatamente aqui na face dessa peça, né? Então, o que que a gente vai fazer na teoria, né? Nós vamos aproximar nossa ferramenta, nós vamos ter que aproximar nossa ferramenta, tocar nessa região aqui, né? Nós vamos ter que tocar com a ferramenta nessa região aqui e estimar que nós vamos fazer um faceamento de uns, para a gente deixar essa superfície reta aqui, né? Nós vamos ter que tirar uns 3 milímetros aí, vamos pensar assim, né? Vamos tirar uns 3 milímetros aí para... Né? Então, quando eu tocar aqui para garantir, né, que nós vamos remover tudo, 3 milímetros para garantir que nós vamos deixar ela faceada, né? Então, para garantir que isso aconteça, o que que a gente faz? A gente chega com a ferramenta, toca nela aqui nessa borda grosseira aqui, né? E diz para... outra coisa, né? Os nossos eixos, né? Quais são os nossos eixos de referência? Nosso eixo aqui é X, positivo, e Z, né? Esses são os nossos eixos. Todo o torno vai vir dessa forma, né? Positivo para fora da peça, né? E da placa para a direita. Tá? Então nós vamos tocar nessa superfície irregular aqui e vamos dizer o seguinte: ô máquina, nós vamos estar lá num preset, né? Antes de começar a nossa programação, lá num preset fazendo o que a gente chama de referenciamento da ferramenta. Tá? Nós vamos chegar ao máquina, é o seguinte, ó, esse ponto aqui, o meu Z é 3 milímetros, né? Quer dizer o quê? Se esse ponto aqui, meu Z é 3 milímetros, né? Quando eu fizer o meu faceamento e disser para ele ir para 0 milímetros em Z, ele vai ir justamente para essa face aqui, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou dizer para ele, faz um fresamento aí de faça um faceamento de 3 milímetros. Vai para zero, né? Vai para Z igual a zero. Aí ele vai fazer esse faceamento aqui. Aí o que vai acontecer? O nosso zero, Z0, vai ficar nessa região da peça, né? Então a gente conseguiu fazer um referenciamento. Outra coisa que a gente vai fazer também, a gente vai definir o Z, né? Aqui, o Z igual a 3, por exemplo, né? Z igual a 3. E aí vamos com a ponta da ferramenta e vamos tocar aqui na superfície da peça. Vamos tangenciar ela, né? E vamos dizer que o X aqui é igual a 50. Né? E aí a gente fala que é no diâmetro, né? Toda vez que a gente se refere a X, é o valor do diâmetro, tá? Ele está, na verdade, a 25 milímetros do centro da peça, mas a gente sempre vai se referenciar ao X como diâmetro, tá? Então,
Quando a gente fez isso, disse que ali onde está posicionada a ferramenta é z igual a 3, aí depois eu vim para cá e disse que aqui, nesse ponto, x é 50, eu dei referência para minha máquina, né? Eu dei referência espacial para ela, né? Então então ela vai calcular que se o x50, aqui é x50 e aqui é z igual a 3, quer dizer que o meu zero é esse aqui, né? Meu zero é esse. Meu zero é esse. Então, a partir daqui, todas as minhas dimensões vão ser baseadas nesse eixo aqui, né? Então, isso é o que é um processo manual, né, pessoal? Existem máquinas que fazem isso de maneira automática, né? Que tem sistemas de sensores, né? De apalpadores, enfim, que tem na máquina, rotinas, né, programações já pré-prontas, pré-setadas na máquina que fazem esses processos de referenciamento. Mas normalmente os tornos vêm para que a gente faça isso de forma manual. Tem a opção de fazer automaticamente, né, os tornos mais modernos, mas também tem a opção de fazer manualmente, né? Então, quando a gente está começando a se familiarizar com a máquina, nós vamos na mão, né? Depois a gente avança num passo que é fazer essas coisas de maneira automatizada. Tá? Beleza. Então, isso é o procedimento de referenciar a ferramenta. Tocar na peça e dizer que coordenadas que é aquele onde ela está tocando, né? Não sei se deu para entender. Se alguém tiver alguma não entendeu, enfim, a gente pode repetir. Referenciando o x como 50, Jordano, a máquina entende o centro de eixo a 25? Isso, exatamente. Quando a gente falar na programação CNC, né, a gente vai considerar dessa forma, né? Na programação CNC, mesmo aqui essa distância do centro até a borda sendo 25, na comunicação com a máquina, a gente fala do diâmetro mesmo, né? O diâmetro do diâmetro. É isso aí mesmo. Claro, isso antes de ter certeza disso, né, da gente afirmar isso, né, isso é o que acontece normalmente com as máquinas, tá? Mas pode vir uma máquina com algum tipo de programação que não considere dessa forma, né? Mas acredito que 99,9% das máquinas venham dessa forma. Eu nunca vi falar de uma máquina que não tivesse esse tipo de linguagem, tá? Em relação ao diâmetro, tá? Muito bem. Então é isso que a gente fez aqui, né? A gente então posicionou uma peça em bruta, né? Depois referenciou uma ferramenta. Isso tem um procedimento, né? Que a gente pode fazer depois no simulador. Eu tenho que instalar esse simulador aqui no meu computador. Mas a gente pode fazer no simulador e a gente vai mais ou menos ver como é que é o processo de referenciar na prática. Bom, vamos fazer então uma rotina de faseamento. Vamos fazer essa rotina de faseamento. Então vamos lá. Então vamos começar a escrever o nosso programinha, tá? Então nós vamos nomear isso no diretório, né? O diretório da nossa máquina, nós vamos nomear ele com O, né? 001. 0001. Né? Esse é o nome do nosso programa. A gente pode, se quiser, escrever entre parênteses, né? Usinagem ponta de eixo. Podemos escrever entre parênteses no nosso no nosso programa ali que não dá nada. Entre parênteses, ele não vai ler. Então, o que a gente faz? A gente bota um ponto e vírgula. Toda vez que a gente... eu acho que... Eu não me lembro direito, mas eu acho que aqui no título, no cabeçalho ali, não precisaria. Eu acho que eu vou considerar assim, não precisa. Eu não me lembro direito, tá? Não tenho certeza. Mas vamos em frente.
Então, tudo que a gente colocar entre parênteses, a programação não vai ler, né? Então, a gente pode escrever textos entre parênteses. Então, o que a gente vai fazer primeiro vamos chamar um G21, né? E aí eu vou voltar aqui. O G21 né? Quer dizer que a gente vai fazer uma programação em milímetros, né? Não vou dar espaço, né? Isso não tem esse espaço não tem eu acho que a programação, a linguagem, os computadores modernos, assim, as comunicações modernas, tanto faz se tem espaço ou não. Vamos dar um espacinho aqui. Mas não precisaria, tá? G21, vamos escrever outro preset aqui, um G90, que o G90, ele ativa sistema de coordenadas absolutas, né? O sistema de coordenadas absolutas quer dizer que a nossa referência é sempre a mesma, né? É sempre aquele 00 ali, né? Vamos escrever um G95. Um G95. O G95, o nosso avanço, quando a gente determinar o avanço em milímetros, né, vai ser em avanço em milímetros, né? Milímetros por rotação, né? Milímetros por rotação. Poderia ser milímetros por minuto, né? Uma velocidade de avanço em milímetros por minuto, mas normalmente a gente trabalha em milímetros por rotação. O que mais que a gente poderia escrever? Vamos mudar de linha. Eu vou escrever uma linha aqui, N00, é o número da linha, tá? N10. Vamos escrever G54. O G54 quer dizer o quê? Quer dizer que a gente foi lá onde a gente salvou aquele 0 PS, tá? Ativa o sistema de coordenadas 0 PS, né? Eu posso ativar vários sistemas de coordenadas ao mesmo tempo, né? É só eu dizer, eu posso trocar o meu sistema de coordenadas no meio da minha programação, né? Usando o G54, G55, G56 e assim por diante, né? Então, lá no preset da nossa máquina, a gente selecionou a região aqui no G54, configurou ele para aquela origem ali que a gente fez. Tá? Posso levar minha ferramenta em G0, que é a movimentação rápida, né? No maior avanço que a máquina tem, em G00 para X300 e Z300. Todo final de bloco, né? E cada linha a gente chama de bloco, a gente tem que botar um ponto e vírgula. Tá? Vamos escrever uma outra linha, N20. O que mais que a gente pode colocar? Então, o que eu fiz aqui? G54, né, estabeleci uma referência, né, disse para ela uma referência e mandei a ferramenta afastar da peça, 300, 300, para quê? Para mim trocar de ferramenta. Então, eu vou chamar uma ferramenta T00101. Uma ferramenta de desbaste. Vamos escrever aqui, vamos botar um ponto e vírgula, e a gente escreve entre parênteses, desbaste. Assim, ferramenta desbaste ponto de eixo. Né? Botamos o ponto e vírgula, abrimos parênteses, escrevemos, depois da linha não dá nada, ele não vai ler, não vai influenciar em nada isso aqui. N30. Então, o que a gente fez? A gente selecionou uma ferramenta. Poderia selecionar a T01, poderia selecionar uma outra ferramenta, uma broca, por exemplo, poderia selecionar um T03 de um bedame, uma ferramenta de rosquear, né? Tudo o que a gente faz? A gente manda ele em G00
para uma posição segura, né, longe da peça, para que ele possa trocar a ferramenta, né? Aciona uma outra ferramenta, T01, ou T02, ou T03, a ferramenta que a gente quiser dentro do magazine da máquina, e vai para a operação, né? É isso que a gente está fazendo, a gente está afastando da peça e selecionando uma ferramenta. Então, vamos estabelecer uma velocidade de corte, né? G96. A nossa velocidade de corte vai ser S, né? S 150 metros por minuto. Como a gente já está definido aqui no G21, que é sistema métrico, né? Então, o G96 ativa a velocidade de corte e o 150 é a velocidade de corte, né? Que a gente quer, 150 metros por minuto. Uma velocidade de corte que a gente teria que fazer todo aquele processo, né? Em tabela, material da peça, material da ferramenta, toda aquela estratégia. Uma outra linha que a gente poderia, já ligamos a placa, né? O que a gente pode fazer também, como a gente vai fazer um faseamento, e aí lembrando que o nosso programa, ele é o programa ele é um sistema matemático, né? Uma linguagem matemática. Então, na medida que a minha ferramenta se afasta, aliás, na medida que a minha ferramenta se aproxima do diâmetro zero, quando a gente for fazer um faseamento aqui, né? Que a tua ferramenta vai ter que percorrer a face da peça até o centro, né? E quando a ferramenta se aproxima do centro, quer dizer, o diâmetro está diminuindo, e no centro o diâmetro é zero, né? Então, se vocês lembrar lá da velocidade, né, da rotação da placa, a gente vai ver que o diâmetro está no denominador, né? E um denominador dividido por zero, né, um número dividido por zero é infinito. Então, a máquina provavelmente tenha dispositivos de limitadores de velocidade, né? Limitadores de rotação. Mas não sabemos, né? A gente pode usar um G92 e estabelecer, que é uma função de limitação de rotação, tá? E estabelecer que a nossa máxima velocidade de corte é 500, né? Então, por mais que a gente esteja aqui no centro, ele vai chegar num máximo aqui de 500 e não vai... Que o programa ele vai compensando esse diâmetro, né? Por exemplo, eu estabeleci o seguinte, que a minha velocidade de corte é 150, mas como é que ela vai ser 150 se o meu diâmetro está diminuindo, né? Então, ele está ajustando a todo momento a rotação do torno, né? Eu estou diminuindo meu diâmetro, estou usinando, ele está ajustando a rotação, né? Para compensar essa diferença aí, né? Só que ele tem que compensar até um máximo que é de 500 metros por minuto, né? Mais que isso, vai ter uma rotação muito alta. Né? Às vezes o nosso torno tem dispositivos, né, para bloquear essa velocidade máxima, mas só que teu torno, sei lá, é um torno que tem algumas limitações, né, tu não quer trabalhar no talo dele, né, em termos de velocidade de corte, daqui a pouco ele tem uma frequência de velocidade, quando tu está muito próximo do limite da máquina, ela pode, de repente, ter uma frequência de vibração, aí, alguma coisa, né, então... às vezes tu prefere limitar a tua velocidade de corte, né? Aliás, limitar a rotação da placa, né? Então a gente vai fazer isso, vai limitar. E vamos dizer que ela vai girar também, né? Aqui a gente já poderia ter dito isso, que ela vai girar um M04. M é uma linguagem também, é uma função que diz que M04 ele vai girar no sentido anti-horário, ou o M03 ele vai girar no sentido horário. Tu pode girar nos dois sentidos a placa, né? O M04 ele vai girar no sentido anti-horário. Então, ligamos a placa aqui, né? Ligamos a placa, já está rodando, e esse cara aqui vai limitar a nossa rotação. E tudo em fração de segundos, né? Ele tá lendo uma linha atrás da outra, né? Ele faz uma linha de cada vez, um bloco de cada vez, né? Mas ele é rápido, né? Próxima linha. Nós vamos então fazer uma operação de faseamento. Então, como é que a gente pode fazer essa operação de faseamento? A gente pode
Nossa, cadê o outro? A gente aproxima a ferramenta da peça e manda ela executar um faceamento aqui do diâmetro até o centro, né? Vamos fazer o seguinte, então, vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um G00, já temos a nossa ferramenta, já está ligada à placa, já está tudo lá. Então nós vamos se aproximar de maneira rápida para próximo da peça. Para em G00, X G0, X, vamos botar um X52, tá? 2 milímetros antes da peça, e um Z em Z0. Vamos encerrar nossa linha. Compreendem onde se posicionou a nossa ferramenta? Concorda que a nossa ferramenta, com esse comando, a nossa ferramenta posicionou neste ponto aqui, ou aproximadamente isso, né? Ou seja, em X52, 52 afastado aqui, ó, afastado 2 milímetros da peça, e 0, né? E X igual a 0. Olha lá. Em Z, aliás, desculpa. X52 e Z0. Nós estamos exatamente nessa linha aqui, né? Aproximamos ela rápido. O que nós vamos fazer agora? Em 60. Nós vamos em G01. E G01 é o que? É deslocamento linear, tá? Vamos em G01. Vamos dizer para ela que o X, ela tem que ir para X0, lá para o centro, e Z0. Num avanço F de 0, sei lá, 1. E aí não é 0,1, é 0,1. Poderia escrever só ponto 1 também, né? Então o que a gente fez? A gente pegou essa ferramenta e fez um faceamento, tá tirando essa parte grosseira aqui da peça, né? Nos deslocamos em G01, que é um deslocamento linear, e dei o endereço, né? X0, Z0. Né? Concordam, né? Acho que, não sei se ficou claro, mas é por aí a coisa. Beleza. O que nós podemos fazer agora? Né? Isso já tem que estar na nossa cabeça, né? Isso já tem que estar. Isso, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um planejamento, né? Mesmo que a gente esteja escrevendo, né? A gente está escrevendo, mas isso não, a gente não está mandando executar ainda. Nós estamos escrevendo no papel isso para depois passar isso aqui para a máquina, né? Manualmente. E aí ver, né? A máquina provavelmente vai ter um softwarezinho que vai fazer uma simulação disso, né? A máquina vai ter um programinha nela que vai fazer uma simulação do trajeto da ferramenta, se não vai ter colisão ali, tu pode ver se ela vai percorrer um caminho correto, né? Mas é o que a gente está fazendo. Então, o que a gente tem que fazer agora? A minha ferramenta está no centro aqui, a gente vai começar a fazer um desbaste, né? Se a gente quer diminuir de 50 para 30, né, nós temos que diminuir 20 milímetros. Então, nós temos que vamos diminuir de 5 em 5, para dar 2,5 de profundidade da nossa ferramenta, né? Porque é o seguinte, se a gente diz para ela que de
para reduzir de 50 para 45, a gente diminuiu 5 milímetros o diâmetro. Quer dizer que a nossa ferramenta teve uma profundidade de 2,5, né? 2,5 de cada lado. Para a gente pensar assim numa profundidade de corte, né? Que é a nossa ferramenta adequada para a nossa ferramenta, né? Então a gente pensou que a gente vai diminuir de 5 em 5, né? E com uma profundidade de corte da ferramenta ali, né? Um material em cima da ferramenta de 2,5 milímetros, né? Quer dizer que ele está tirando 5 milímetros, né? Acho que isso é claro, né? Não sei se tem dúvida com relação a isso, mas em princípio é isso aí. Então o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou tirar essa ferramenta daí, né? Bom, ela está no centro. Ela está ali no centro da peça. Eu vou dizer para ela ir na mesma, em G01 mesmo, N70. E aí eu não preciso escrever G01 de novo. Eu vou dizer para ela ir para X. Vou posicionar ela em X45. E vou encerrar. Tá? Quer dizer o quê? Peguei a minha ferramenta e posicionei ela nessa posição aqui, né? 5 milímetros, em algum lugar aqui dessa posição, em 5 milímetros. N80. Vou mandar ela dar um passe, um primeiro passe, né? Vou continuar com G01, né? Deslocamentos lineares, e vou dizer para ela retirar e de manter o x45 no mesmo diâmetro, né? O diâmetro de 45, e vou dizer para ela ir para Z, Z40. 40. Por que eu não escrevi isso, x45, Z40? Porque senão ela iria sair daqui. Tive que mandar a primeira ferramenta vir até aqui para depois ela vir para a esquerda, né? Porque se eu mandasse direto dali, x45, Z40, ele ia fazer uma trajetória assim, né? Então a gente tem que fazer um passo de cada vez. Então o que a gente fez aqui? Na prática aqui a gente fez um desbaste até que assim, né? Tirou o material, fez um primeiro desbaste, né? Vou afastar minha ferramenta. Em 90, vou dizer para ela ir para na mesma posição em Z, né? Vou dizer para ela ir para X52. Então, o que eu fiz? Afastei a minha ferramenta, né? Tirei ela da peça. Agora vou em N100, vou ativar um G00, né? E veja que isso é uma chamada função modal, né? Eu não precisei repetir o G01, né? Ele já está, eu já coloquei o G01, ele já está, né? Para mudar o G01, vou botar um outro G. G00, eu quero ir para Z 2, né? Sair um pouquinho da peça. E vou dar mais uma profundidade de corte de maneira rápida. X40. N120. Vou dar um G01.
dei profundidade de corte, G01, e eu quero ir para Z, mesma posição, Z40. E aí eu estou metendo, né, que é o seguinte, eu tenho que ir para Z para menos 40. Menos 40. E aqui também, ali também seria menos 40. Porque o que? Esse aqui é o meu 00, né? E Z, né? Essa é a minha origem. Então, coordenadas para a esquerda de Z é menos, né? Então aqui seria menos, aqui seria menos 40. Aliás, não ali, aqui. Z menos 40, aqui mesmo. Tá? Então deixa eu limpar aqui o que está acontecendo. Fazer uma limpeza aqui. Então a gente já fez um faceamento, né? E vamos para fazer um segundo passe, né? Que é esse aqui. Né? A gente tem isso aqui. Dos dois lados, né? Evidentemente. Tem isso aqui. Beleza. Então a gente já tem aqui, a gente já tem 5 milímetros. Né? 5 milímetros. Comemos 2,5, depois 2,5. Na verdade a gente tem, né? Vai ter. Né? Temos essa situação aqui. 2,5 aqui, 2,5 aqui, né? Aliás, desculpa, 5 aqui, né? 5 aqui, 2 passos de 2,5 e mais 5 aqui. Temos 10, né? Já comemos 10 milímetros, já temos X40. Né? Muito bem. Agora, como a gente já está, e aí vamos analisar a nossa peça, nosso projeto final, a gente está aqui, ó, está nessa posição aqui. Tá? O que a gente já pode fazer? Já podemos ir para essa posição, fazer esse arredondamento aqui. Né? A gente já pode, então, fazer. E eu vou aproximar um pouquinho mais. O que a gente pode fazer? A gente pode vir. Nós estamos com a ferramenta aqui, tá? Que a gente está no. Estamos aqui. Olha lá, G01, Z-40. A gente está em X. Pô, aqui eu escrevi errado, cara. Não é? Pô, aqui não é X. O X é no diâmetro, né? X é 40. A gente está em Z-40. A gente está no diâmetro de 40, né? E Z em Z menos 40. A gente está justamente nesse ponto aqui, a nossa ferramenta. Tá? O que a gente quer? Um raio de 5. O nosso raio de arredondamento aqui é 5 milímetros. Então a gente quer fazer agora, já que já estamos com a ferramenta na feição, vamos fazer um arredondamento aqui. Né? É isso que nós vamos fazer. Nossa ferramenta já está naquela posição ali, vai estar em Z-40, né? Então vamos dar uma outra linha, N130. Vamos ligar um G02, que é G02 é o que? Vamos ver aqui.
Ó, sentido horário, interpolação circular, a gente estava em G01, que é uma interpolação linear, um avanço linear, né? E uma interpolação, G02 é uma interpolação circular no sentido horário, e aqui no G03 é uma interpolação circular no sentido anti-horário, ou seja, vai se deslocar de maneira circular no sentido horário ou anti-horário, G02 ou G03. Então a gente quer aqui fazer a nossa ferramenta quer fazer essa rotação aqui, né, no sentido horário. Então, o G02. Então, a gente está nesse ponto aqui. Vou escrever o ponto e depois a gente discute com mais calma. G02, eu quero ir para X50 e Z menos, ali vai ser 40 e... Ali vai ser 40. Z menos 45. Menos 45, é isso. Menos 45. Menos 45. X50, Z menos 45. Vamos ver como que isso acontece. Eu já percebi um errinho aqui que eu fiz, mas não vamos passar por cima dele, tá? Não vai interferir no nosso... Se eu estava em x menos 40 aqui, e eu quero ir para cá, quer dizer, eu tenho um raio aqui, né? Que é 5. Então eu tenho que ir para x50 e menos 45. Né? Menos 45. Não sei se deu para entender. X para Z, se aqui é 40, né? Se o Z é menos 40 aqui, eu tenho que andar 5. Ou seja, eu vou para esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, que é menos 50, que é 50 em X e Z menos 45. Tá? 50, Z menos 45. Numa trajetória circular, que eu ainda me esqueci, de raio 5. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma trajetória circular de raio 5 de um ponto para o outro. É a mesma coisa, né? Eu posso dizer para que a ferramenta vá do ponto 1 para o ponto 2 de maneira reta, ou do ponto 1 para o ponto 2 fazendo uma trajetória de raio definido. Né? E aqui eu já cometi um errinho, mas isso é normal, faz parte. Mas não vou corrigir agora, senão nós vamos se perder. Beleza, estamos ali. O que eu quero agora? Vou afastar minha ferramenta. N 140. N 140. G 00. X 52. N 150. Z Z 2. N 160. X. Vamos dar mais uma profundidade de corte. Vamos para X35. Então, o que a gente fez? Né? Pegamos a nossa ferramenta, estava aqui, afastamos, viemos para cá, opa, afastamos, viemos até aqui e posicionamos numa profundidade de corte aqui. Né? Esse é o caminho que ela fez.
Vamos até onde, então? Vamos fazer uma trajetória. Vamos comer até aqui, né? Vamos comer mais um pedacinho dela aqui. N 140, G01, já está escrito ali, X50. Eu não tinha escrito isso. Poxa vida, eu acho que eu não... N 140, G00, X52, N 150, G, não precisa escrever, Z2, N 160, X35, N 170, G01, Z menos, vamos lá pro 40, Z menos 40. Dá só um segundinho aqui. Vamos ver. Vamos adiante. Então, a gente Z menos 40. Então, a gente foi lá para... Tá, entendi. Vou escrever aqui para onde a gente foi, né? A gente fez esse... Fizemos mais um traçado aqui, né? Mais um desbaste. Vamos afastar a nossa ferramenta em G01. N. (180). Vamos para X52, afastando da peça. Vou seguir escrevendo ela aqui. N 190, G00, Z2, N 200, X 30. Demos uma profundidade de corte final. X30. N 210, G01, X30 já está no diâmetro que a gente quer andar em Z menos 40. O avanço é uma função modal, tá? Função modal quer dizer que ele se repete, ele sempre, desde que eu selecionei o avanço F01 aqui, milímetros por rotação, ele vai ser sempre 0,1, até eu dizer alguma coisa ao contrário.
apesar de que eu já usei funções, né, de G00, que é avanço máximo da máquina, né, que eu não tenho certeza se cancela o 01. Não tenho certeza se a gente teria que escrever de novo, por exemplo, aqui F 0.1. Não tenho essa certeza. Teria que consultar o manual da máquina, mas pode ser ou não, né? Não tenho certeza. E aqui eu estou esquecendo dos pontos e vírgula, né? Isso aqui é fim de bloco, né? Quer dizer, fim de blocos, ponto e vírgula. Bom, fomos para menos 40 lá em... Bom, agora eu quero mostrar um detalhe. Então, o que a gente tem? A gente tirou uma segunda... A gente, na verdade, né, o que teria que ter feito aqui? A gente teria que ter dado um espacinho aqui, ó. A gente teria que ter vindo até aqui para deixar um espaço para a ferramenta fazer o arredondamento, cortar aqui, né? Que é assim que ela tá, ó. Ela tem uma curva para cá e uma curva para dentro, né? Então a gente deveria ter deixado um espaço, não poderia ter vindo a menos 40, deveria ter vindo a menos 35, tá? Deveria ter desbastado até aqui e deixado esse taruguinho aqui, ó, deixado esse pedacinho de material aqui para a ferramenta sair daqui, fazendo uma trajetória circular até aqui. Esse era o ideal, né? Então aqui a gente não pode vir a menos 40. Aqui tem que ser menos 35. É. Igualmente aqui. Menos. Então, o que a gente fez? A gente desbastou até 35, né? A gente desbastou até 35, ficou esse ressalto aqui, que é o que a gente vai tirar uma trajetória circular. Então já estamos com a ferramenta ali, né, posicionada em Z-35, vamos para uma N220, G03 agora, porque nós vamos ter que fazer uma trajetória anti-horária, né, já mostro para vocês ali, e vamos para uma condição de, aqui é 40, x40 esse diâmetro aqui, vamos para uma condição de x40, Z, aí sim Z menos 40, um raio de 5 milímetros. Foi o que a gente fez. Fizemos uma trajetória. Circular. De raio 5 milímetros. Dos dois lados, né, evidentemente. Muito bem.
que a gente tem que fazer agora? O chanfro, né? Vamos posicionar para o chanfro. N 230. Vou afastar minha ferramenta. Bom, vou afastar minha ferramenta em G00 para X52. Bom, ali a gente já pode afastar, né, de Z direto, né, com Z, com comando Z, 2 direto. Porque eu estou com a minha ferramenta aqui, né, terminei aqui, ela já sai rápido para cá. Z2. N, linha 240. Vamos aproximar, então, o nosso chanfro é de 1,5, né? O chanfro é de 1,5. Ah, não, apaguei tudo. Puta merda. Tá. Nosso chanfro é de 1,5, né? 1,5 é o que? É 1,5. É 1,5 assim e 1,5 assim, né? É isso aqui. O chanfro ele é 1,5 de largura e de altura, né? 45 graus. Então a gente vai para um diâmetro aqui. Esse diâmetro 1,5, 1,5 são 13, então a gente vai para 27. Esse diâmetro aqui é de 27, diâmetro menor. Tá? Em 230 a gente tinha afastado a ferramenta. C2. Depois em 240 podemos já posicionar ela no X27. Depois em N 250 nós vamos em G0, 01 para nós vamos para 01x 27 e Z0, né? Aproximamos ali do lugar do chanfro. Em N50, em N60, 260, a gente vai em G01 de X27Z0 para X30 Z menos 1,5, 1,5. Um avanço de 0,1. Então, a gente aproximou, né? Vou pegar uma canetinha aqui, talvez. Então, a gente fez o quê? A gente saiu daqui. A gente saiu daqui. Saímos daqui. Viemos para cá, rápido, né? E aproximamos em G01 ali, ó, X27Z0. O X27 eu não precisava ter escrito, tá? Não precisava ter escrito. Me posicionei aqui com a ferramenta, quase tocando na peça. Esse X27 não precisava ter escrito. Somente Z0. E aí depois me posicionei ali em Z0 e depois fiz uma diagonal, ó. Fui para a coordenada x30, z menos 1,5. Um avanço pré-determinado, ou seja, eu fiz isso aqui. Fiz esse movimento aqui. Fui de Z0, fui de x30 para z menos 1,5. Fiz para cá. Né?
E é por aí. N270, vou afastar minha ferramenta para G00, X300, Z300. Se eu for seguir, fazer um rosqueamento ali, um furo de centro, alguma coisa assim, não é o caso agora, né? E N280, M30, encerrei o programa. M30 encerra o programa. Então deu aí 28 linhas de programação só para fazer essa ponta de eixo aqui, tá? Então esse foi o caminho que a ferramenta percorreu. Então a gente conseguiu fazer toda a nossa pecinha. Vamos ver aqui. Fizemos aqui. Depois arredondamos aqui. Fizemos esse arredondamento aqui. Tá feita a nossa peça, tia. Coisa linda. Deu para entender mais ou menos como é que funciona a lógica da programação? Sim, sim. Consegui. Ela é cheia de detalhes, né, cara? Então, eu cometi alguns errinhos aqui de posicionamento, tá? Depois que eu me dei conta, mas isso é normal. Por isso que tu tem que fazer na mão mesmo, tá? Tu volta, apaga e faz de novo. Depois usa um simulador para ver se deu tudo certo, se o caminho da ferramenta tá certo, né? É bem complicadinho o negócio, né? Outra coisa que tu pode fazer também é de um desenho no SolidWorks, né? Importar lá para tua máquina e a tua máquina desenhar um código, né? Na verdade, não é a máquina que desenha, é um sistema CAM, né? É o sistema CAD, o SolidWorks é um sistema CAD que ele transforma para uma linguagem CAM, né? Ele pega aquela figura, né? Aquela figura ali do CAD, né? Ele faz um CAD, exporta gera uma linguagem CAM, uma linguagem de máquina, que é justamente essa linguagem aí, né? Marcando a trajetória das superfícies e importa para a máquina. Esse é o caminho da coisa, né? Desde que a tua máquina tenha essa tecnologia embarcada nela, né? Tu pode, e aí é aquilo que a gente estava falando na aula passada, a tua máquina pode ter, como um carro, né? São os acessórios que a tua máquina, que tu vai adquirindo na tua máquina. Tu tem um modelo básico ali, né? O pelado, né, que tu mexe na mão só, aí tu vai adquirindo. Sistema de posicionamento de referenciamento de ferramenta automático, né? Sistema de CAD/CAM, né? E por aí vai. Eu quero inserir mais eixos na minha máquina. Não quero só ficar no XYZ, no caso de uma fresa, né? Eu quero colocar mais 2 eixos na minha máquina, né? Mais outras referências de eixo. Bom, aí é mais tanto. E por aí vai. Então a máquina vai encarecendo, dependendo da tua necessidade. Mas uma maquininha aí, às vezes o cara encontra por aí uma maquininha de um torninho mais antiguinho, aí, um homezinho aí, 1990, 1995, né? Esses torninhos aí é o seguinte, né? Na mão, né? Mão grande. Então a gente tem condições de programar. Não sei se as mesas de CNC de corte plasma, por exemplo, elas têm essa linguagem de código G. Não, não sei. Pode ser que sim. Se alguém já trabalhou com isso, já viu, eu não sei se é por código G. Pode ser ou não, né? Mas os tornos são assim. E eu vou deixar para vocês ali um manual da Home, tá?
de uma máquina, que esse aqui é um manual de operação, de programação e operação, linha Home GL. É um torno aí, né? A linguagem aí tem que ver, existe o torno, né? Uma coisa importante é que existe o torno, marca Home, por exemplo, né? Uma brasileira, e existem o fabricante da linguagem de programação da máquina, né? Por exemplo, é o FANUC, sistema Siemens, sistema, acho que esses dois são os mais, tem outros sistemas, tem máquinas que têm seus sistemas próprios, né? Mas Siemens e Fanuc são dois clássicos, assim, né? São sistemas eletrônicos ali de comunicação com a máquina, que é independente da fábrica, né? É tipo uma parceria, assim. Então, normalmente os ROMs vêm com o sistema Fanuc, tá? Todos com código G, usam código G, mas muda a interface ali, a forma de operar e tal, mas os códigos, a forma de programar é a mesma coisa, só muda os acessos, acessar diretórios, né? Como é que tu manda de um lugar para o outro, como é que tu referencia a peça, onde é que tu tem que ir, tal, então, cada máquina CNC é uma máquina, né? Precisa de usar o manual sempre. Então aqui, ó, vocês vão ver mais ou menos isso que a gente estava falando, né? Tipos de função, código N, código O, que é o nome do N, as linhas, né? As linhas, os blocos, né? É o nome do programa, para que serve a barra, né? Quando tu usa a barra, o código F, que é o código de avanços, né? O código T, que é troca de ferramenta, tá? Aí depois as funções de posição, né? Tem as funções preparatórias, né, que chamam o G92, G21, né, são as funções preparatórias, né, e as funções de interpolação ou de movimentação mesmo, que é o G00, G01, G02, G03, R, né, funções de rosqueamento, né, o G33 opera uma função de rosqueamento e por aí vai. Vou deixar isso disponível para vocês ali junto com os materiais de estudo. Para vocês terem aí, o dia que vocês precisarem, isso aqui é uma baita apostila aí que aí explica direitinho, né? Por exemplo, ó, função G00, né? Posicionamento rápido, né? Aproximação e recuo, né? Então, qual é a sintaxe? Essa é a forma de linguagem, né? Essa é a forma que tu tem que apresentar. G00, X um valor, Z um valor, né? Essa é a sintaxe aqui do programa, né? A função G01, né? A sintaxe, né? X, Z e o avanço que tu precisa dar. O G00 é um avanço rápido, né? É um Legal, avanço fica bem, máximo. fica bem resumido. Isso. É boa essa apostila aqui. A função G00, então, ela é avanço rápido, o máximo que o cabeçote da máquina, que o carro porta-ferramentas consegue se movimentar, tá? É o avanço máximo que a máquina tem, já é pré-definido no G00. Tá? O G01 é o avanço programado, né? É um avanço que usa o F, né? Como função auxiliar para determinar o avanço. Né? O G02, a sintaxe, tá? As coordenadas, né, para onde tu quer ir, mais o R, né, o raio, né, e o F se tu quiser colocar também, que é o avanço. Né. Tu tem outra forma também, que é esse tipo de comunicação aqui, IK, que aí tu dá as coordenadas do centro, né. Em vez de tu dizer para ela fazer um raio de tanto, de 5 milímetros, tu dá as coordenadas do centro do raio. Também é uma alternativa, às vezes tu pode ser conveniente usar essa forma de comunicação. Tá? Função R, função IK, tá tudo explicadinho aqui. Aqui dá alguns exemplos, né? Aqui é uns exemplos de contorno de peça. Outra coisa que tu pode também fazer é fazer toda a tua programação, tudo isso que a gente fez aqui, toda essa linguagem aqui, considerando um sobremetal, tá? Eu não me lembro onde é que coloca isso, onde é que a gente programa, mas a gente vai dando as coordenadas que a gente acha que é, tá?
vai dando as coordenadas que a gente acha que é, como a gente fez aqui, só que internamente na máquina lá ela já vai deixando um 0,5, por exemplo, de sobremetal, que é para fazer o acabamento. Aí depois de que tu fez toda a peça, desbastou toda a peça, tu clica numa função de acabamento, né, e aí ela vai reconhecer todo o caminho que ela tem que fazer, considerando aquele sobremetal. Né? Então aí tu pode aumentar a velocidade de corte para melhorar o acabamento, diminuir o avanço e aumentar a velocidade de corte. Né? E aí ela vai fazer todo o contorno da peça, né, comendo aquele sobremetal de 0,5, por exemplo, né, que tu deixou. Essa é mas isso já exige um pouquinho mais de estudo, né? A gente nem vai ter tempo de fazer essas coisas aqui. Tá? Outra coisa que dá para fazer também, que já é uma função pré-definida, em vez da gente fazer linha por linha, né, fazer um desbaste linha por linha, já existe uma função G de desbaste, que é G. Eu não me lembro de cabeça aqui, vamos ver se a gente acha. Ciclo de. Ó, G71. Ciclo de desbaste longitudinal. Aí vai ter uma sintaxe, né, para esse G71. Tá? Tu vai ter que informar algumas coisas para ele entender que o caminho que ele tem que fazer é esse aqui. Então, com uma única linha, tu faz todo esse desbaste que a gente fez linha por linha aqui. Né? Só que, claro, tu tem que fazer tu tem que ter uma comunicação com ela, né? Uma comunicação prévia com ela. Deixa eu ver se eu... Ó, aqui a gente tem uma função de rosqueamento, ó, G33. O que ele deu? Ele deu um Z, essa é a mesma condição. Aqui está a origem, ó, né? Origem, né? G33 é uma função de rosqueamento, tá? Ela disse onde é que é o rosqueamento, ela vai até Z, até a saída, né? Esse canal de saída de rosca aqui. Z, ele vai até 31,5, fazendo o rosqueamento. Né? Só que ele se esqueceu de botar o passo de rosca aqui. Tá? Não sei por que não tem, mas deveria ter um F aqui. Né? Um F de 1.5, a não ser que ele ele já escreveu aqui, ó. G33, ele já fez um rosqueamento. Né? E botou um passo de 1,5, né? Passo de rosca. Então G33, ele já sabe que ele tem que fazer um rosqueamento de passo 1,5. Né? Então ele fez tu posicionou rápido a ferramenta aqui, né? Veio com a ferramenta, posicionou rápido aqui e executou um comando de rosqueamento. Ó, aqui ele tem um G77, ciclo de torneamento paralelo. Vamos ver como é que é a sintaxe dele. Oitenta e quatro. Diâmetro da primeira passada. Posição final absoluto. Avanço de trabalho. Vamos ver como é que ele escreveu aqui. Ó. Ele fez um ciclo de desbaste. Ó. Escreveu G77. X84. Deu a profundidade da primeira passada. Z-30, ou seja, o negócio aqui é 90 e ele quer chegar em 60. Então ele posicionou aqui, né, mais ou menos aqui, em 84, né, deu a posição Z final absoluta, ou seja, ele já escreveu aqui que é a posição final dele, posição final de absoluta, e um passo de 0,3. Depois ele só escreveu 84, 78, 72, 66, 60. Né? É uma forma também. Não sei se vocês conseguiram entender o que ele fez. Ele pegou o G77, ele entendeu que é o quê? Ciclo de torneamento paralelo. Né? Pode ser utilizado como ciclo de torneamento paralelo ao eixo Z, ao qual torneia com sucessivos passes até o diâmetro desejado. Né?
Então a gente aciona o G77, X, diâmetro da primeira passada, 84, né? Primeira profundidade de corte. Z, posição final da peça, menos 30, né? Menos 30, posição final. E o avanço, né? O avanço que é milímetros por rotação. Então foi isso que ele fez, ó. 84, primeiro passe, Z menos 30, a posição final, né, do desbaste, e um avanço de 0,3. Depois só foi dando, como ele é o G77 uma função modal, né? Ela vai continuar programada, né? Vai continuar valendo. Aí deu o segundo passe, terceiro passe, quarto passe, quinto passe. Né? Mais fácil do que a gente, né? Vem até aqui, afasta a ferramenta, volta, posiciona, vai, vem. A gente ficou fazendo quadrados assim, né? Na verdade, ele já tem uma função mais direta. Ciclo de rosqueamento semiautomático também, tem outros, e assim vai, tem vários ciclos, né? Função G79. Ciclo de faceamento. Aqui a gente tem um ciclo de faceamento. Né? Ciclo de faceamento. E aí ele dá exemplos de programação aqui e tal. Acho que é bem interessante essa apostila. É isso aí. Eu vou passar para vocês isso aqui. E eu tô devendo, na verdade, eu tô devendo uma... Vou parar de gravar aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso parar de gravar? Por mim está tranquilo, Giordano. Por mim também, professor. Tranquilo. Então tá. Claro que